Gostaria de ler um texto da Palavra de Deus em Efésios, no capítulo 5, verso 1, verso 2. Efésios, capítulo 5, verso 1, verso 2. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Portanto, sejam imitadores de Deus. Nós estamos vivendo dias, meus amados, que está difícil falar. Você é um pequeno Cristo? A palavra de Deus vai dizer que em Antioquia, quando a primeira vez que viram uns homens andando na rua, eles viram uns homens andando na rua, eles apontaram para aqueles homens e falaram assim: olha, esses são cristãos, esses são pequenos cristos, no significado da palavra que eles disseram. Será que nós estamos refletindo Deus, refletindo Cristo nas nossas atitudes, nos nossos meios que vivemos, nas situações em que estamos a cada dia? Quero falar isso para vocês, porque a palavra de Deus diz: sejam imitadores de Cristo. Mas eu só posso imitar alguma coisa que já está refletindo em mim mesmo. Quando você quer refletir a sua imagem, você tem que estar na frente de um espelho. Será que Cristo está sendo o teu espelho? Será que Cristo é aquele em que você está olhando para refletir em você? E é nesse sentido que eu quero iniciar orando com vocês. Nós estamos na casa do Pai. E muitas das vezes nós estamos na casa do Pai achando que estamos num lugar onde eu possa estar cumprimentando os meus irmãos, onde eu possa estar sentando ou na frente ou atrás, onde eu possa ouvir melhor, então onde eu possa me aconchegar num banco. Mas eu esqueço que neste lugar é a casa do Pai, é a casa da oração, é a casa da reverência, é a casa da perseverança, é a casa do amor, é a casa onde o Senhor Deus fala contigo e você ouve Deus falando. Muitas das vezes nós estamos num lugar, mas o lugar não fala conosco. Então nós precisamos entender que estamos chegando num lugar onde Deus fala e eu e você queremos, almejamos ouvir a voz de Deus. Espero que esse seja o desejo do seu coração, de estar nesse lugar para ouvir Deus falar. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. Obrigado, Deus, por iniciarmos mais um culto. Que o Senhor Deus haja sobre a nossa vida de uma forma, Pai, a nós entendermos que não é mais um culto, que, Senhor Deus, é um dia aceitável, é o dia D da nossa vida. Todos os cultos, todos os momentos em que nós podemos estar na Tua casa, é especial, Senhor. É, Senhor Deus, de uma maneira
tão tremenda, porque é neste lugar que o Senhor habita, é neste lugar que o Senhor fala, é neste lugar que o Senhor age sobre a vida das pessoas. Nós sabemos, ó Pai, das dificuldades, é por isso que o inimigo se levanta, para que traga dificuldades, para que traga problemas, para que você não consiga chegar aqui em paz. Quantos saíram da sua casa já em luta, e no meio do caminho ainda mais luta ainda, e quando chega na casa do Pai, não dá conta que está na casa do Pai, não dá conta que aqui o Senhor pode falar, resolver o teu problema. Veio reclamando no meio do caminho, veio pensando no que vai fazer amanhã, veio o Senhor Deus olhando para um lado e para o outro, pensativo. Eu estou com essa pessoa, eu estou com aquele com problema, mas é lá em casa, é lá no trabalho, é lá não sei aonde, e aqui não para ver que o Senhor Deus, que é dono de todas as coisas, que é Senhor das respostas, que é o Senhor que é da tua vida, Ele está aqui para você ouvir e responder com as tuas orações, com o teu pensamento, com o teu corpo, para que você entenda que neste lugar há algo de Deus para você. Estou fazendo este chacoalhão, porque a palavra de Deus diz que nós somos imitadores de Cristo. E como que nós seremos imitadores de Cristo, se nós não estamos olhando para aquele que é o autor e consumador da nossa fé? Que o Senhor Deus nos faça olhar para nós mesmos agora, nessa situação, nesta oração, e falarmos: Senhor, perdoa-nos. Dá-nos, Senhor Deus, entendimento daquilo que o Senhor quer para nós nesta noite. Dá, Senhor Deus, entendimento daquilo que eu preciso, daquilo que você precisa, para que, Senhor Deus, eu venha a ter reverência na tua casa, para que eu tenha perseverança naquilo que o Senhor está falando, para que, Senhor Deus, o inimigo não venha roubar a tua palavra, para que, Senhor Deus, eu saia daqui com a minha vitória, para que, Senhor Deus, neste momento eu entre, Senhor Deus, em comunhão contigo, faça uma ligação nos céus, e o Senhor fala comigo, e o Senhor haja sobre a minha vida. Daqui a pouco, Senhor Deus, estaremos nos louvores, daqui a pouco, Senhor Deus, estaremos no ofertório, daqui a pouco, Senhor Deus, estaremos, Senhor, na tua palavra. Eu quero aproveitar tudo que o Senhor vai fazer nesta noite. E o Senhor Deus marcou o encontro contigo. O Senhor Deus marcou o encontro contigo. Então fique atento, minha irmã, fique atento, meu irmão, porque o Senhor Deus marcou um encontro contigo nesta noite. Ah, Senhor, haja sobre a vida de cada um, de maneira tão especial, porque sabemos, Deus, que não há outro, ó Pai, que mereça, Senhor Deus, a nossa atenção. Não há outro, Senhor Deus, que mereça a honra, a glória, o louvor. E é nesse momento, Senhor Deus, em que nós estamos fazendo um introdutório deste culto, que eu e você podemos dizer: Senhor, eu estou aqui, fala comigo, haja sobre a minha vida, esteja, Senhor Deus, tratando, curando, transformando, fazendo o que tu queres na minha vida. E desta forma, Pai, queremos te dar louvores, queremos exaltar o teu nome, queremos bendizer aquele que é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor, em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome de Jesus, amém?
joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará, mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Vem assim como estás, aleluias. Nas nuvens ele vem, os reis irão se prostrar, as algemas vão quebrar e nós vamos clamar a ti. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou dos nossos pecados, teu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Oh, 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 abram os portões, preparam o caminho ao Rei. O Deus que vem salvar, aqui está para libertar. Quem pode impedir o eterno? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus é o Cordeiro que ressuscitou dos nossos pecados, teu sangue nos salvou. Os joelhos dobrarão ao Cordeiro e o leão, todo joelho dobrará. Quem pode impedir? Quem pode impedir? Quem pode? Quem pode? O eterno. Quem pode? Ninguém. Quem pode impedir o eterno? 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 Quem pode impedir? Nosso Deus é o leão, leão de Judá, rugindo com poder, é o que luta por nós, todo joelho dobrará. Nosso Deus
Todos joelhos dobrarão ao Cordeiro e ao Leão. Todos joelhos dobrará. Oh, 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 quem pode impedir o eterno? Aplauda Jesus, irmão. Aleluia. Glória a Deus, louvado, exaltado seja o nome do Senhor, amém. Boa noite a todos, graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor Jesus. Nós vamos ter um momento de oração, intercessão, e em pé ainda mais um pouquinho. E crente não tem descanso, aquele que crê em Jesus não tem descanso, a verdade é essa. E vamos orar, amém? Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, agradecemos ao Senhor, agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor pelas portas da Tua igreja estar aberta, agradeço ao Senhor por estarmos aqui, somos agradecidos ao Senhor pelo Deus que Tu és, Senhor, o Deus bondoso, maravilhoso, Deus de amor, o Deus que através do Seu amor providenciou o sacrifício vicário da cruz, para a nossa salvação, para a remissão dos nossos pecados. Agradecemos ao Senhor, porque só mesmo o Senhor podia fazer o que fez por cada um de nós, sendo nós o que somos sobre a face da terra, Senhor. E peço ao Senhor também, pedimos ao Senhor, clamo ao Senhor aqui, para que o Senhor entre com providência, Senhor, com providência, como foi lida a palavra inicial aqui, que nós possamos assim, meu Pai, demonstrar o Senhor sobre as nossas vidas, para aqueles que desconhecem ao Senhor, sendo uma referência para aqueles que estão aí afora, que não sabem quem és o Senhor. Mas também peço ao Senhor, meu Pai, peço ao Senhor, faça-se presente através do Espírito Santo do Senhor, faça-se presente para com os teus filhos, para com as tuas filhas, que aqui se encontram, buscando ao Senhor, meu Pai. Entra com providência, demonstra o Deus que Tu és nesse sentido, Senhor, para que assim nós possamos refletir a imagem do Senhor, meu Pai. Ser presente para comigo, ser presente para com Teus filhos, para as Tuas filhas, que passam por dor, que passam por aflição, que passam por angústia, que passam por percas, e muitas das vezes essas situações tomam o lugar do Senhor em nossos corações. Que o Senhor venha perdoar, perdoa-nos, Senhor, se algumas coisas assim têm tomado o Teu lugar em nossos corações, que tem escurecido a presença do Senhor em nossas vidas, Senhor, de alguma maneira, de alguma forma, porque o Senhor diz para nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E muitas das vezes nós buscamos, porque é algo do ser humano, buscamos bênçãos materiais, casa, carro, enfim, passeios, e tantas outras coisas que esse mundo nos oferece, e deixamos o Senhor em segundo plano, e ainda queremos que as coisas do Senhor venham acontecer em nossas vidas, o sobrenatural do Senhor, e sabemos que não é assim. Sei que não é assim, porque erramos, porque erro. E perdoa-me, Senhor, se estou errando nesse sentido, diante da Tua presença, Senhor, porque o Teu servo disse que os ossos dele envelheciam, enquanto ele não clamou pelo perdão, Senhor. E eu vejo muitos assim hoje, caminhando sobre a face dessa terra, falando só falando do Senhor, mas não vivendo o Senhor em suas vidas, verdadeiramente, Senhor, verdadeiramente vivendo o Espírito Santo do Senhor sobre a sua vida, Senhor. Só falam, e falar eu também posso falar, mas que seus filhos venham viver verdadeiramente o sobrenatural do Senhor, o Senhor em suas vidas, porque todo joelho se dobrará diante do Senhor. E o que diremos naquele dia diante da Tua presença? Mediante as perguntas, mediante o que será feito, o que fizemos, como fizemos, por que fazemos. Qual será a nossa resposta diante do Senhor, o Deus santo, santo que Tu és? Qual será a resposta? Qual será a desculpa que eu darei ao Senhor?
por aquilo que eu podia ter feito e não fiz? Como será? O que será? Talvez a resposta parta de mim, porque não te conheço. E quão doloroso isso será? E poderá ser que assim seja. Mas enquanto podemos respirar sobre a face dessa terra, que nós venhamos buscar em primeiro lugar ao Senhor, diante de todas e qualquer circunstâncias, meu Pai. É que clamo ao Senhor, é que peço ao Senhor, para comigo e para com os teus filhos que professam a fé no Senhor, que nada venha tomar a direção, que nada venha tomar o Senhor, que nada venha roubar o Espírito Santo do Senhor sobre as nossas vidas, Senhor. E agradeço ao Senhor mais uma vez por essa oportunidade, por este culto, pela palavra que será ministrada, que irá preencher a necessidade dos nossos corações, como tem preenchido ao longo desses tempos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, amém. E as palmas louvam o Senhor. Amém, graça e paz a todos. Os irmãos poderem sentar um instante. Vamos agora ao período importante de entregar e consagrar ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu vou fazer a leitura lá em Êxodo, capítulo 34, versículo 19 e 20. Êxodo 34, 19 e 20. Eu vou fazer a leitura, depois eu vou fazer a explicação desse texto, que diz assim: o primeiro a nascer de cada ventre me pertence. Todos os machos, dentre as primeiras crias dos seus rebanhos, bezerros, cordeiros e cabritos. Resgate como um cordeiro, cada primeiro jumentinho que nascer. Mas, se não o resgatar, quebre-lhe o pescoço. Resgate todos os seus primogênitos. Ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Esse texto aqui, o contexto dele é de ofertas no Antigo Testamento, né? Quando fala aqui de ofertar animais, de apresentar a Deus, do Antigo Testamento, que o povo escolhia e levava aos seus líderes, fazia parte do culto a Deus. Então esse é o contexto. O contexto de hoje, obviamente, nosso rendimento é através dos dízimos e das ofertas, dos nossos rendimentos, dos nossos salários. Mas aqui, eu gostaria de colocar dois princípios. O primeiro, o princípio da prioridade. Aqui fala o primeiro a nascer. O versículo 20, o primeiro, também fala resgate dos primogênitos. O primogênito era o primeiro a nascer, né? Tanto na família dos seres humanos, o primogênito mais velho, como também entre os animais, aqui primeiro que nascia. Então, aqui o princípio do primeiro, da prioridade, do melhor. Então, pense nisso, nossa prioridade, não apenas nos dízimos e nas ofertas, mas também, nossa prioridade tem que ser Deus, em todas as coisas da nossa vida, inclusive nas ofertas. Ser o primeiro é o contrário de ser o último, de ser aquilo que sobra, né? Depende de algumas pessoas, aquilo que, nesse contexto do Antigo Testamento, de repente alguns poderiam pensar, vou dar aquele animal que está sobrando, aquele animal que está com algum defeito, que está doente. O princípio da prioridade, dar o melhor. E outro princípio aqui é de você sempre ofertar algo a Deus, porque aqui diz, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Deus, ele fala isso, porque Deus já havia abençoado o povo antes. Então, eles em gratidão e obediência, não deveriam aparecer de mãos vazias diante do Senhor. Mesmo princípio para hoje, Deus nos abençoou antes, e por causa disso, nós já demos aquilo que Deus, nós devolvemos aquilo que Deus já nos deu antes, ou seja, nós não devemos comparecer de mãos vazias perante o Senhor, né, quando você recebe o seu rendimento, porque Deus ele já te abençoou antes. Então são princípios que havia para o Antigo Testamento que nós não podemos esquecer hoje, da prioridade do primeiro e de sempre ter algo, sempre ofertar algo ao Senhor. Então não compareça de mãos vazias, né, quando você receber o seu rendimento, para todas as coisas do reino de Deus, inclusive os dízimos e as ofertas, porque Deus tem nos abençoado bastante, abençoava bastante o povo de Israel, aqui no Antigo, e hoje abençoa muito nós cristãos. Então pense nisso. Então vamos orar, consagrando a Deus nas nossas vidas, as ofertas que foram entregues durante a semana, que vão ser entregues agora, sempre lembrando desses princípios. Vamos orar mais uma vez, consagrando a Deus esse momento importante para a nossa igreja. Senhor nosso Deus, nós queremos pedir que o Senhor, Deus, venha receber, Pai, as ofertas, os dízimos, diante da Tua presença, que foram entregues na semana, que vão ser entregues agora, Deus.
dos nossos irmãos que têm sido antes abençoados, ó Deus. Que o Senhor coloque no nosso coração que o Senhor é o primeiro em nossas vidas, a nossa prioridade, Deus, que quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, nada nos faltará, ó Deus. Que o Senhor é muito importante para nós, por isso não é aquilo que sobra, mas é o que vem em primeiro lugar, em todas as coisas da nossa vida. E também nós possamos sempre comparecer diante de Deus, apresentando algo que o Senhor já nos abençoou antes, que nós não cheguemos a Deus, na sua presença, de mãos vazias. Por isso nós consagramos essas ofertas, esses dízimos. Eu peço que o Senhor abençoe cada família, Deus, da nossa igreja, cada pessoa, Deus, que o Senhor abençoe, multiplique sobre aqueles que estão ofertando, dê condições, de repente, àqueles que não têm condições por alguma situação, desemprego, que o Senhor resolva a situação, que o Senhor abra portas, e que o Senhor também multiplique cada vez mais essas ofertas, a administração bem delas, como já tem sido feito em nossa igreja, Deus. Pois assim como havia naquela época, as ofertas eram diante do Senhor. Também os dízimos e as ofertas hoje são primeiramente diante de Deus. E a igreja administra. E nós queremos que o Senhor continue abençoando aqueles que administram, para que o reino de Deus seja conhecido de mais pessoas, que o amor de Deus possa ser espalhado, Deus. Esse é o objetivo da igreja, Deus. E por isso nós consagramos esse momento com fé, e que o Senhor retribua, que o Senhor olhe o coração de cada um e nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, mais uma vez. Os irmãos que fizeram seus dízimos e suas ofertas poderão, enquanto estivermos cantando, entregar aqui no gasofilaço, e também nossos irmãos da intercessão estão aqui na frente para receber os nossos pedidos. Amém. Quando a gente recebe a presença de Jesus, a gente se torna uma nova pessoa, né? Assim como quando nós nos batizamos, quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador, tudo se torna diferente, né? Mais um dia em que, pela graça de Jesus, a gente é curado, a gente é transformado, em que a gente possa ter sempre esse renovo do Senhor todos os dias, né? Que não falte na nossa vida um motivo de gratidão, que não falte na nossa vida na nossa boca um cântico de louvor a Jesus. Todo dia é um dia novo, é uma chance nova que a gente tem para ser curado, para ser restaurado pelo Senhor. Cante assim comigo. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, contudo sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem sigo vencendo. Perfeito não sou, contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer, se não aleluia? Sou grato. Sou grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Obrigada, Deus. Recebi. Quando a noite se aproxima, quase sem esperança eu estava, minha mão segurou, por isso sou grato. Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado, nunca me deixou. Contudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar.
assim, meu Senhor. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar. O que posso dizer? Se não há, você é grato? Sou grato. Sou grato, Cristo. Sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Aleluia. Eu só tenho gratidão no meu coração por tudo que o Senhor faz na minha vida, por tudo que Ele é. Eu sei que eu sirvo um Deus que Ele não nos abandona, não é verdade? Então, amanhã a alegria ela vem, né? O choro pode durar uma noite, assim como diz a palavra do Senhor, mas a alegria ela vem pela manhã. Nós temos vivido isso na nossa situação rotineira, né? Em casa, às vezes a gente tem tantos problemas diferentes, né? De saúde, filhos, enfim, mas à noite, né, pode vir o desespero, mas a palavra do Senhor diz que de manhã Ele traz a alegria, né? Que você amanhã, quando levantar, abrir os seus olhos, você diga: Senhor, que o Senhor renove em mim a alegria que vem do Senhor, que o Senhor renove em mim o Teu Espírito, ó Pai, né? Porque eu sei que o choro ele dura uma noite, mas hoje a alegria do Senhor ela reina na minha vida. Amém? Aleluia. Essa você conhece? Vamos cantar comigo? Eu tenho. Levante sua voz. Essa o desespero, por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho Deus, eu tenho Deus. Cante essa desespero me tomar, por mais pressão essa situação. Ele tem o controle ainda está na palma de tuas mãos. Diga assim: o choro ela vem. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria
choro. Ela vem, eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda é figueira e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Se você puder, levante as suas mãos bem alto e cante assim. O choro, ela vem. Você crê? Eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, o produto da oliveira minta. Todavia me alegrarei, 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 todavia nos alegramos do Senhor. Sim, a Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Como é bom, ó Deus, te louvar, te adorar, ó Deus, mesmo em meio a tantas tempestades que nós muitas vezes atravessamos, Pai. Quantos aqui entraram, ó Deus, abatidos por uma situação, por uma luta, ó Deus, mas como Abacuque mesmo fez essa oração, nós declaramos da mesma maneira, Senhor, porque o mesmo Deus que Ele serviu, nós servimos hoje, Pai. E nós devemos louvar ao Senhor não só quando tudo vai bem. O desafio da vida cristã, dos discípulos de Jesus, é te adorar, é te glorificar, é andar nos teus caminhos, mesmo quando tudo está difícil, quando tudo está ao contrário. Mas nesse caminhar, nesse processo, nessa jornada, nós cremos, ó Deus, que podemos nos alegrar, porque o Senhor está no controle de cada detalhe das nossas vidas, Pai. Talvez muitos de nós não enxergamos as respostas, não temos solução para todas as coisas, mas o nosso coração se inclina nessa noite em crer que o Senhor está cuidando de tudo, ó Pai, de cada um que está aqui essa noite, Deus. Sonda o nosso coração, ó Pai, e que através do Teu poder, da Tua misericórdia, do Teu favor, o Senhor possa manifestar os Teus milagres sobre as nossas vidas, Pai. Acalma o coração, ó Deus, daquele que está aflito, talvez aquele que está ansioso, porque o próprio Senhor Jesus mesmo disse: não andeis ansiosos com nada. Que o nosso coração consiga descansar no Senhor, que a ansiedade ela não seja maior que a nossa fé, que a ansiedade que muitas vezes quer dominar o nosso coração, a nossa mente, os nossos sentimentos,
os nossos pensamentos, ela não seja maior da confiança que temos no Senhor. Por isso, ó Deus, nos ajuda nesta caminhada, mesmo quando tudo estiver difícil, que nós possamos se lembrar que existe um Deus que cuida de nós, e que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Oramos em nome de Jesus. Você pode levantar as suas mãos, vamos adorar mais uma vez ao Senhor. Adore a Deus, igreja. Amém. Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Antes de você sentar, cumprimenta o vizinho aí da sua esquerda, da sua direita, e diga: se alegre no Senhor, né? Não há luta, não há dificuldade maior que o nosso Deus. Pode ir sentando, por gentileza. Irmãos, deixa eu aproveitar e dar alguns recadinhos para os irmãos. E o primeiro deles é muito importante para vocês mulheres. Esse mês de março, né, lá no comecinho, foi comemorado o Dia Internacional da Mulher. Então, pensando em você mulher, no próximo sábado, vamos ter aqui na nossa igreja uma programação para você, tá bom? Então, você mulher, venha participar, mas eu quero pedir uma gentileza. Não esqueça de dar o seu nome com alguém lá da recepção, na saída desse culto, tá bom? Se você não conseguir dar o nome hoje, então, durante a semana, dê o seu nome, tá bom? Para a secretária da nossa igreja, para que nós possamos nos organizar, tá bom? Para poder receber você melhor, para poder preparar depois o alimento, para te servir da melhor forma possível. Então, esse detalhe, ele é muito importante para nós como igreja, tá? Então, você mulher, dá o seu nome, confirmando a sua presença, para que no próximo sábado seja um tempo abençoado para vocês mulheres. Segundo recadinho nossa programação de Páscoa está chegando, um culto muito especial que nós temos aqui durante o ano. Nós falamos, sempre relembrando, que o culto da Páscoa é o mais significativo para nós cristãos, porque fala da ressurreição de Jesus. E tanto de manhã quanto à noite nós vamos ter essa programação especial. Então venha participar. Eu sei que é um período, né, de feriado, algumas pessoas gostam de viajar, mas também é uma oportunidade de você trazer amigos, familiares, né? Trazer para a programação, ouvir uma palavra, ver apresentações diferentes. Nós vamos ter de manhã o Ministério Infantil participando e à noite o coral, né? Entre outras coisas que vamos ter, tá bom? Então, aproveite para trazer pessoas nesta programação especial. E como nós fazemos todo ano um café da manhã, algumas pessoas nos perguntam o que pode ajudar, como pode ajudar, né, nessa programação.
E aí, pensando de alguma maneira de você ajudar, se sentir parte desta programação, nós queremos sugerir para você, tá bom? Para aqueles que podem, fazer algumas doações para o café da manhã. Então, aí tem alguns itens, tá? Que você pode trazer, como bolo, pão de forma, pacote de torrada, litro de suco, frios, presunto e mussarela. Então, são coisas que nós usufruímos, né? Ali no café da manhã, e que você pode ajudar, porque as pessoas perguntam, pastor, eu queria ajudar, de que maneira? Então aí está, né, uma forma que você pode contribuir. Se você, durante a semana, tiver alguma dificuldade e entende que é melhor ajudar financeiramente, também a sua ajuda, ela é bem-vinda. Então nós temos aí o Pix da igreja, tá bom? Se você preferir, o que você sentir no coração, justamente para você se sentir parte, né, dessa programação especial que a igreja tem durante o ano, tá? Então aí tem o Pix da igreja, mas por favor, não esqueça de colocar o número 2 no final da sua oferta, tá bom? Porque aí a tesouraria vai entender que esta oferta é destinada para o café da manhã, tá bom? É uma forma de você ajudar, você se sentir parte, né? E claro, você está obviamente convidado a participar desse café da manhã, independente de qualquer doação ou que você puder, tá bom? Aqui é uma sugestão, tá? É que algumas pessoas sempre nos pergunta para a equipe da cantina o que pode doar. Então aqui a gente está relacionando e fica melhor assim para você contribuir, tá bom? A data limite é até o dia 31 de março, terça-feira, deixar na secretaria da igreja. Mas, por exemplo, o bolo não dá para você deixar dia 31, né? Mas você pode avisar, né, a secretaria, manda lá um WhatsApp, uma mensagem, dizendo que você vai trazer esse bolo no dia do café da manhã, tá bom? Mas os outros itens você pode ir trazendo e a gente vai destinando isso para o café da manhã, tá bom? Outro recadinho que eu quero reforçar é que nós, hoje de manhã, começamos na escola bíblica uma série de estudos no livro de Tiago. Então, se você pode vir no culto da manhã, venha participar. Nós começamos essa série hoje, tá bom? Foi muito abençoado o estudo de hoje. O livro de Tiago, ele é muito prático para os dias atuais, tá? Então, se você quer se aprofundar um pouquinho mais nesse livro Tiago, então está aí a sugestão para você participar, aprender um pouquinho mais da palavra de Deus. Último recadinho é que no dia 28, às 20 horas, vai haver uma célula dos jovens, tá bom? Então, você jovem, você que conhece alguém, então traga, dia 28, é o próximo sábado, às 20 horas, para participar desse encontro dos jovens, tá bom? Então, os demais detalhes a gente vai colocando lá nos grupos, leia as mensagens que são muito importantes para você acompanhar o dia a dia da igreja, tá bom? Vamos orar para nós pensarmos, refletir aqui na palavra de Deus. Feche mais uma vez os seus olhos, vamos falar com o Senhor. Pai querido, Pai amado, em nome de Jesus, em Tua presença, Senhor, nós queremos Te agradecer, Te louvar por tudo que já aconteceu nesse culto. E mais uma vez, Pai, pedimos ao Senhor que fale conosco agora através da Sua palavra. Entregamos esse momento em Tuas mãos e oramos em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 49. Nós vamos ler os versículos de 14 até o 16. Livro de Isaías, capítulo 49, a partir do verso 14, diz assim: Sião, porém, disse: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Haverá mãe que possa esquecer
seu bebê que ainda mama e não ter compaixão do filho que gerou? Embora ela possa esquecê-lo, eu não me esquecerei de você. Veja, eu gravei você na palma das minhas mãos. Seus muros estão sempre diante de mim. Amém, meus irmãos? Olha para cá. Deixa eu perguntar para você, e obviamente essa pergunta, a resposta, ela é bem simples, e todos nós já aconteceu isso. Você já esqueceu alguma coisa na sua vida? Alguma coisa importante? Uma chave da sua casa? Não estou falando perdeu, falando esqueceu, né? Você sai na correria, você coloca lá na fechadura, aí quando você lembra, deixei a chave lá na fechadura, deixa eu voltar para pegar. Talvez isso já aconteceu. Já aconteceu de você esquecer algum compromisso? Você marca, né? Um médico, uma entrevista e alguma coisa assim desse tipo. Eu acho que sim, né? Já esqueceu de pagar alguma conta? Já, pastor. Já aconteceu. Não sei se de propósito ou não, mas já aconteceu, né? Esquecer alguma conta. Já esqueceu de alguém? Alguém importante para você? O aniversário de alguém? Eu acho que já, hein? Aniversário da esposa, meu Deus, né? Entrou numa batalha, numa guerra. Eu lembrei daquele filme, eu acho que vocês já viram. Ele é um pouquinho antigo, mas nós já vimos, né? Aquele filme Esqueceram de Mim. Se lembram disso? Aí a gente pergunta, como uma mãe pode esquecer um filho? Nossa, mas tinha tantos filhos ali que, na correria, pega a mala, né? Para quem não assistiu, assista. É interessante, é uma comédia esse filme. Mas na correria, meus irmãos, a gente esquece de alguma coisa, com certeza, né? Agora, eu vou inverter um pouquinho. Alguém já esqueceu de você? Você já ficou assim pensativo? Poxa, aquela pessoa se esqueceu de mim, né? Então com certeza, muitos de nós já enfrentamos situações, momentos como esse, com certeza, né? Mas são só alguns exemplos para a gente entender que nós, como seres humanos, essas situações, elas vão acontecer. Mas uma coisa que esta noite, eu e você, nós não podemos confundir, é que Deus, Ele não se esquece de você. A gente vai pensar aqui, meus irmãos, nesse texto, 3 verdades que não são superficiais. Essas verdades que nós vamos nos aprofundar aqui nesses versículos, elas são verdades eternas. Porque muitas pessoas, às vezes, por causa dos seus problemas, das suas dificuldades, talvez o primeiro pensamento delas é: Deus se esqueceu de mim. A gente esquece as coisas. E a gente transfere isso para Deus também. Deus não está vendo a minha aflição. Deus se esqueceu da minha oração que eu fiz, que eu estou fazendo, que eu estou entregando para Ele, já tem 1 mês, 2 meses, 1 ano, e a impressão que dá no nosso pensamento é que, Deus se esqueceu da minha luta, da minha batalha, né? Mas esse texto, meus irmãos, nos mostra 3 verdades que eu espero que a gente leve para o resto de nossas vidas, que você não viva confuso, pelo menos nisso, nessa questão, que Deus não se esquece de nós, né? Porque pessoas vão se esquecer, você vai se esquecer de coisas, mas para mim, para você, Deus jamais vai se esquecer de nós. Algumas pessoas, elas até interpretam
Por exemplo, eu estou passando por um problema, Deus virou as costas para mim. Né? Eu fiz alguma coisa de errado, e algumas até dizem assim, a impressão que dá, e eu já ouvi isso, algumas pessoas dizendo, a impressão que dá é que eu atirei pedra na cruz. Não, nem sempre é isso, né? Mas as lutas, as aflições, elas fazem a gente pensar. A sua dificuldade, às vezes, faz você pensar, Deus me abandonou. E a primeira verdade eterna que eu quero compartilhar com você é que nós estamos nas mãos de Deus. E em qualquer situação, Deus não se esqueceu e não vai se esquecer de você. Isaías aqui, só para relembrar aos irmãos, diz, ainda que uma mãe se esqueça, eu não me esquecerei de você. Por que será que a Bíblia, ela usa a expressão de uma mãe, talvez esquecendo o seu filho? Porque isso pode acontecer. Nós vemos em reportagens, muitas vezes, pais, né? Claro que isso se estende, né, para todos. Pais que esquecem crianças no banco de trás do carro. E eu já vi reportagem que, infelizmente, as crianças morrem ali pelo calor, pela falta de oxigênio. E aí a Bíblia mostra para mim e para você que, ainda que uma mãe se esqueça, Deus, Ele não se esquece da gente. Vamos fazer essa comparação, ainda que a gente se sinta lá atrás, no banco do carro, e a gente não tem saída, não tem talvez o entendimento ainda da solução de algum problema, e a gente se sente, né, esquecido, como uma criança é esquecida no banco de trás do carro. Mas a palavra de Deus, meus irmãos, está reforçando para mim e para você, que ainda que o amor de uma mãe, que é incomparável, que é indiscutível, né? Ainda que ela se esqueça, Deus não se esquece de mim e de você. Então, meu irmão, minha irmã, você que está aqui essa noite, a gente não pode permitir que o nosso coração, que a nossa fé seja abalada pelas circunstâncias e faça a gente duvidar que Deus se esqueceu. Quantas pessoas talvez estejam orando já há algum tempo por uma necessidade, e às vezes o inimigo, que é o nosso adversário, ele tenta nos oprimir com pensamentos dizendo, olha, não adianta mais orar porque Deus esqueceu de você, Deus abandonou você, Deus não está ouvindo a sua oração. Quantos de nós, às vezes, somos confrontados por pensamentos opressores desse tipo que o inimigo faz contra nós? Mas a palavra de Deus, ela está dizendo, ela está sendo clara para mim e para você, que o amor de Deus, ele é confiável. Porque o amor das pessoas, irmãos, vai falhar. Vai acontecer isso. Até o amor de uma mãe. Você que é mãe, eu sei que, né, você ama seus filhos, mas mesmo assim, a Bíblia, e você pai também, enfim, você é responsável por alguém ao seu redor, a Bíblia está comparando que pessoas te esquecem, pessoas quebram alianças, pessoas são deixadas para trás, mas Deus não faz nada disso para mim e para você. A palavra do Senhor em Deuteronômio, capítulo 31, verso 8, para reforçar essa ideia, diz, o Senhor é quem vai adiante de você, Ele nunca te deixará. Amém, meus irmãos? A palavra de Deus, eu digo a Bíblia, ela está repleta de expressões, de termos como esse, de que Deus não nos abandona. Aliás, a grande verdade é que nós abandonamos a Deus. Nós que
deixamos de, muitas vezes, ter comunhão com Ele. Nós que deixamos de orar, nós que deixamos de ouvir Ele através da palavra. A gente que muitas vezes vira as costas para Deus, mas olhando para o caráter de Deus, para quem Ele é, com certeza Ele jamais vai deixar a gente. Foi Jesus mesmo que disse, lá no livro de Mateus, capítulo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém, meus irmãos? Segunda verdade que nós podemos aplicar na nossa vida é que ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Ninguém. Aqui nesse texto de Isaías diz, na palma das minhas mãos eu te gravei. Meus irmãos, quando a gente vai se aprofundando, principalmente nesses versículos, nós vamos vendo o cuidado de Deus conosco. Você consegue olhar para as suas costas, se não for através de um espelho? Você consegue toda hora olhar para a sola dos seus pés, se você não fizer assim? Existem certas partes do nosso corpo que nós temos que fazer um esforço para observar e ver como é que está, né? As meninas aí, conseguem ver o cabelo assim, ó, só de olhar? Não, tem que olhar e não sei como, mas um espelho aí, né? De alguma forma, ou um espelho, alguma coisa assim para poder olhar. Agora, a Bíblia está dizendo que eu e você estamos escrito nas palmas das mãos de Deus. Por que isso? Porque a mão é um órgão nosso, né? Que a gente sempre está olhando, que a gente sempre está manuseando as coisas. E a Bíblia está deixando claro para mim e para você, meus irmãos, que Deus está sempre olhando a sua situação. Ainda que a gente expresse, né, nas nossas orações, pensamentos, ainda que eles sejam cuidadosos para não ofender a Deus, Deus se esqueceu de mim, mas a Bíblia, esta noite, está dizendo para mim, para você, que você está sempre diante de Deus. Amém, meus irmãos? Saiba de uma coisa, que Deus, Ele pode tirar você de qualquer lugar. Qualquer poço, qualquer buraco, qualquer situação sem saída que você tiver, Deus pode tirar você. Se você estiver nas mãos de alguém, de um homem, de uma pessoa, de um grupo, sei lá quem, Deus pode tirar você de lá. O que eu quero dizer com isso? Quando, às vezes, né, grupos, pessoas circulam o seu nome para lá e para cá, Deus pode parar com isso. Ele pode tirar o seu nome da lama. Deus, Ele pode tirar você, e aliás, Ele já nos tirou da mão de Satanás. Nós somos pessoas salvas e livres, porque Jesus nos salvou. Deus nos resgatou. Mas ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Amém? Deus pode tirar você de qualquer lugar, mas ninguém tira você das mãos de Deus. Você é guardado por Ele. Você é protegido dEle. Lembre-se, claro, né? Você precisa andar no caminho do Senhor. A palavra de Deus lá no livro de João, capítulo 10, diz assim: ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ninguém. A não ser a ordem, a permissão de Deus. Mas esse versículo aqui está reforçando nos nossos corações que você, eu, nós estamos guardados por Deus. Ainda que pessoas queiram te prejudicar, ainda que pessoas queiram caluniar, falar mentiras ou coisas desse tipo, mas você está guardado na palma das mãos
de Deus. E nisso o nosso coração pode descansar. Porque às vezes as situações fazem a gente ficar preocupado, né? Faz a gente, olha lá, o que está acontecendo, como vai ser minha vida no futuro. Meu irmão, minha irmã, acredite nisso nessa noite, que você está no lugar mais seguro que você poderia estar, que é na palma das mãos de Deus. Não permita nada e nem ninguém, e nem o diabo, ou nenhuma circunstância mudar esta realidade do teu coração. Porque a primeira luta que você enfrenta, parece que você fica sem chão, você fica sem saída. Não permita isso. Carregue essa verdade no seu coração. O meu nome, a minha vida, está na palma das mãos de Deus. E Ele me protege, Ele me guarda, Ele me ampara, Ele me guia, Ele dirige a minha vida. Amém, meus irmãos? Terceira verdade eterna, que não é só para amanhã, mas eterna, enquanto a nossa vida existir. Terceiro, Deus está trabalhando para a nossa restauração. É o que esse texto diz. Seus muros estarão continuamente diante de mim. Vale ressaltar que, nesse contexto aqui, o povo de Israel, eles estavam arrebentados, estavam exilados, estavam sem esperança nenhuma. Tanto é que o versículo 14 diz, né? Sião, porém, disse. Quem é Sião? Antigamente era um lugar geográfico, é um lugar. Mas esse termo Sião, com o passar do tempo, ele também foi transferido, né, para o povo de Deus. Então, o povo de Deus, nesse contexto, estava sem esperança nenhuma. Tanto é que eles reforçam aqui: o Senhor me abandonou, o Senhor me desamparou. Mas Deus, na sua palavra, através do profeta Isaías, está dizendo que mesmo naquela época, quando eles se sentiam desamparados, sem esperança, é quando os muros deles estavam diante de Deus. E o que servia um muro naquela época? Para aquele povo e tantas outras ocasiões, os muros significava proteção. E todas as vezes que os muros das cidades de Israel estavam destruídos, significava que eles estavam o quê? Desprotegidos, que eles estavam vulneráveis aos ataques do inimigo. E aí vem Deus e fala: os teus muros estão diante de mim. Deus estava falando para aquele povo: não importa muro levantado, se é de tijolo ou barro, enfim, o material que eles usavam naquela época, não importa o muro que exista, o que importa é que os teus muros, as tuas dificuldades estão diante de mim. E esta é a realidade nos dias de hoje. Quando nós falamos sobre muros, é inevitável a gente não lembrar, por exemplo, de Neemias. Quando Neemias, você conhece muito bem a história, soube do relatório como estavam os muros de Jerusalém. Aqui é um outro contexto, mas tem a mesma semelhança, porque os muros estavam destruídos. O povo estava vulnerável, o povo estava desanimado. E quantas vezes, irmãos, os nossos problemas, que são esses muros, faz a gente pensar que estamos desprotegidos, que estamos vulneráveis. Mas Deus, na sua palavra, para mim e para você, né, como diz lá no livro de Joel, diz: o Senhor nos restaurará. O Senhor, Deus, como diz aqui Isaías, né, que você está gravado na palma das mãos de Deus. Os muros que muitas vezes abalam o nosso coração, desestrutura às vezes a nossa fé até, mas os muros que
tiram essa certeza do nosso coração, estão diante de Deus. Isso quer dizer para mim e para você, que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Que Deus, Ele conhece cada detalhe desses muros das nossas vidas. Quais são os muros, né? Que muitas vezes abalam o nosso coração. É a incerteza do amanhã. Qual é o muro que muitas vezes abate a nossa fé? É um relacionamento estremecido? Qual é o muro que muitas vezes faz a gente ficar duvidoso? É problema na empresa? É dificuldade em casa? Mas esses muros, acredite você, estão todos diante de Deus. E Ele tem esse poder para restaurar essa fé e a certeza que nós podemos ter nele. Deus está restaurando, meus irmãos, a nossa vida, em cada detalhe. No livro de Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra em vocês, Ele é fiel para completá-la, até a volta de Cristo Jesus. O que isso quer dizer, meus irmãos? Isso quer dizer para mim e para você que qualquer dificuldade, qualquer muro que se estabeleça na nossa vida, Deus está usando para cuidar de nós. Mesmo que você não acredite nisso, mesmo que você não entenda como um problema, como uma dificuldade, como uma situação que foi criada pode restaurar a minha vida, pode fortalecer a minha fé, pode amadurecer a minha vida cristã. Deus faz isso. Ele pega aquelas coisas que estão dando errado, Ele pega aqueles problemas que você carrega na sua vida, na sua história, e é isso que Ele vai fazendo com todas essas situações que para nós é dificuldade. Ele vai restaurando, Ele vai cuidando e vai moldando o nosso coração. Era justamente isso que Deus fazia na vida do povo de Deus. Ele usava os problemas, as dificuldades para manifestar o milagre dele na vida do povo. Vocês se lembram quando, um exemplo, né? Moisés estava em frente ao Mar Vermelho. E aí, em frente a esse Mar Vermelho, que não tinha como escapar daquilo, não havia um bote, não havia um barco, não havia nada para que eles pudessem atravessar aquele mar, mas atrás tinha um povo desesperado, preocupado, e agora o que vai acontecer? E mais atrás, Faraó, todo o exército dele, do Egito, vindo acabar com o povo de Israel. Nenhuma solução humana, um problema que eles tinham nas mãos, mas mesmo assim, o que foi que Deus fez? Abriu o mar para eles sair. E é isso que Deus faz, irmãos. Às vezes, através desses muros, desses problemas, desse mar que está diante de nós, Deus, Ele abre caminhos para que eu e você possamos passar. Por último, em Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: eu é que sei os planos que tenho para vocês. Viva os planos de Deus, né? Não saia com a sua vida com precipitações, não faça nada que Deus não mandou, porque imagine só se Moisés, diante daquele mar vermelho, fizesse algo precipitado. Talvez todo o povo de Israel teria naufragado ali, morrido, mas quem pereceu foi o povo do Egito, foi o exército do Egito. Então não troque as coisas, né? Deixe Deus agir, deixe Deus trabalhar. Deus está restaurando todas as coisas na minha e na sua vida. Quero pedir para você, por favor, ficar de pé para nós orarmos nessa noite. E nós relembrarmos dessas 3 verdades
3 verdades que eu e você jamais podemos esquecer. Guarde isso no teu coração. Deus não esquece de você. Deus, Ele segura nas suas mãos. E Deus, Ele te restaura. Enquanto a equipe de louvor, nós pudermos cantar alguma música, um trecho. Eu me lembro quando Jesus estava andando sobre o mar e havia uma tempestade. E Jesus estava indo em direção ao barco em que os discípulos estavam. E o que aconteceu? Pedro, ele olha uma imagem. E aí ele, naquela empolgação, e diz: olha, se é o Senhor, manda eu ir ter contigo, manda eu ir até aí, eu quero escutar a tua voz, me chama. E aí Jesus diz para Pedro: venha, venha. E aí Pedro começa a andar, sai do barco. Alguns criticam ele, Pedro afundou, mas foi o único corajoso que colocou o pé na água, Às vezes criticam, quando às vezes você está aí lutando com todas as suas forças, mas às vezes ninguém viu o seu passo de fé. Mas eu quero te dizer que Deus viu o seu passo de fé. Mesmo que hoje, talvez a situação para você seja pesada, porque lá atrás você deu um passo de fé, mas no decorrer da caminhada parece que ficou mais pesado. Mas o texto diz que em determinado momento Pedro, sim, ele afunda, mas quem estava lá para estender as mãos? Jesus. Jesus ergueu nesse sentido, estendeu as suas mãos, levantou Pedro, entrou dentro do barco e disse para Pedro e todos que estavam ali: por que vocês estão com medo, homens de pouca fé? E esse é o convite de Deus para nós. Por que temer o amanhã, se nós estamos nas mãos de Deus? Por que temer o futuro, se você está gravado nas palmas das mãos de Deus? Para que temer? Sim, às vezes a dificuldade bate em ser preocupado. Nós somos seres humanos, a gente não quer, espiritualizar demais a coisa, porque sim, as preocupações virão, a ansiedade vai bater às vezes na porta do nosso coração, a dúvida às vezes vai querer desvirtuar a nossa fé. Mas quando nós olhamos para textos como esse, como Jesus estendeu as mãos para Pedro e tirou da onde ele estava, veja bem, meus irmãos, Jesus pode tirar a gente de qualquer lugar que a gente esteja, porque é Ele que estende as mãos para nós. E melhor que isso, como diz aqui em Isaías, Deus não só estende as mãos, mas você está na palma das mãos dele. Não esqueça disso. Quando as lutas, as dúvidas vierem, reforce, declare, diga: o meu nome, a minha vida está na palma das mãos de Deus. Deus está nos protegendo, Deus está nos guardando, Deus está nos livrando. Ainda que às vezes vem aquela sensação imediata de medo, de dúvida, de incertezas, mas é nessas circunstâncias, quando falta esperança, que nós devemos lembrar: a minha vida está guardada por Deus. É Ele quem me guia, é Ele quem me dirige, é Ele quem me protege. Se nós pudermos cantar talvez alguma coisa que está preparada, antes da gente orar,
Reflita, vai refletindo, vai falando com Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja essa situação, o controle ainda está Olha lá, nas palmas de palma das suas mãos de Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria eu creio ainda que a figueira não floresça e não haja fruto magro, o produto da livreira todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Feche seus olhos. Vamos orar. Baixe sua cabeça. Com certeza Deus falou algo no nosso coração. E eu queria reforçar esta realidade. Que Deus, Ele pode tirar você de qualquer lugar que você esteja. Talvez no fundo do poço. Deus pode te tirar. Talvez você está entregue a esse desânimo. Deus, Ele pode tirar você dessa situação. Talvez você se entregou para a amargura. Deus, Ele pode restaurar, Ele pode te tirar desse sentimento. Deus, Ele pode te tirar de qualquer lugar, inclusive das mãos do inimigo. Coisas que talvez você nem sabia. Um livramento. A gente não sabe. Talvez no trânsito, no trabalho ou qualquer outro lugar. Talvez alguém enviado pelo inimigo querendo prejudicar a sua vida, te machucar e até tirar a sua vida. A gente vê hoje em dia como é que está a situação da sociedade. E eu não tenho dúvida nessa noite de declarar que quantas vezes Deus te tirou, Deus te livrou, Deus te guardou, Deus te protegeu, porque você está nas mãos de Deus. Você está guardado e protegido por Ele. Mas ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Aleluia. Aleluia. Ninguém pode tirar você das mãos de Deus. Até tentam, mas você é protegido e guardado por Deus. Talvez se as dúvidas ela tem preenchido o teu coração nessa noite, ore ao Senhor do seu jeito, da sua maneira. Deus, eu não quero acreditar nas mentiras do inimigo. Eu não quero, ó Deus, ser sufocado pelas incertezas do amanhã, mas nesta noite eu quero sair com a certeza, a convicção de que eu estou guardado, protegido nas tuas mãos, e o Senhor está cuidando de todos os detalhes da minha vida. Ore ao Senhor aonde você está, do seu jeito, da sua maneira. Talvez você está enfraquecido, desanimado. Lembre-se disso. Deus, eu não quero estar assim. É o Senhor quem me conduz. Talvez
talvez você tenha que tomar uma decisão importante. É a mão de Deus sobre você, sobre sua vida, que vai te guiar, que vai guiar os teus passos. Você está nas mãos de Deus. E nada e nem ninguém pode arrancar você das mãos de Deus. Se for o seu caso, então agradeça também. Obrigado, Deus, porque eu estou nas tuas mãos e eu sei que é o melhor lugar, porque nas tuas mãos eu não vou escapar. Às vezes o nosso coração até quer, né? Mas você está lá, Deus está te protegendo, te guiando, te dirigindo. Então agradeça se for o seu caso, diferente de outros. Obrigado porque o Senhor nos protegeu em tantas vezes, de livramentos que a gente às vezes nem sabe. Vá orando ao Senhor, mas que nessa noite você coloque essa verdade eterna no teu coração, e que daqui para frente você não se esqueça mais que você está nas mãos de Deus. Oh Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, Tu conheces o nosso coração e quantas vezes nós lutamos com pensamentos, com sentimentos que muitas vezes querem nos enfraquecer. Lidamos com situações tão difíceis no dia a dia que às vezes querem roubar a nossa fé, mas nesta noite, Pai, nós estamos aqui reforçando a nossa fé, a nossa confiança, que sim, estamos guardados e protegidos pelo Senhor. Aliás, a nossa vida está nas Tuas mãos. Continua, Senhor, guiando os nossos passos, dirigindo as nossas vidas, estando à frente das nossas decisões. Enfim, ó Deus, cada um aqui no seu contexto, na sua realidade, mas o que é mais importante a gente lembrar e ter a certeza é que sim, estamos nas Tuas mãos e nada vai roubar isso, nada vai roubar essa certeza, Pai. Obrigado, porque é dessa maneira que o Senhor sempre se lembrará de nós e jamais se esqueceu e jamais vai se esquecer, porque estamos protegidos. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Obrigado, meu Deus. E nessa certeza de proteção, de livramento, que o Senhor nos leve para as nossas casas. Nessa certeza, ó Pai, de livramento, de proteção, nos guarda das ciladas do inimigo, das armadilhas, talvez lá no trabalho, talvez no dia a dia. Nessa convicção de livramento, de proteção, que o Senhor continue nos conduzindo esta semana e os nossos próximos dias. Oramos em nome de Jesus. Amém. Levanta as suas mãos aos céus. E agora o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça salvadora de Jesus e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco hoje e para todo sempre. O povo de Deus diz: aplauda o Senhor Jesus. Se você puder, dá um abraço, cumprimente aí quem está do seu lado. Desejo, você está nas mãos de